Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Leia comigo aí, você em sua casa. Amém? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Mais uma vez, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Que bênção, irmão, podemos dizer. Paulo e Silas estão louvando ao Senhor. Paulo e Silas estão orando. Paulo e Silas estão ali proclamando ao nosso Deus. Proclamando o nosso Deus aos outros presos. Que bênção. Mas qual é a realidade que eles estão vivendo? Qual o momento que eles estão passando aqui nesse contexto? E que mesmo assim não os impediu de louvar, não os impediu de orar. E eu começo perguntando a você, o que tem impedido você de orar? O que tem impedido você de louvar a Deus? O que tem tirado o seu ânimo, a sua força? O que tem tirado de você esse desejo de estar na presença dEle, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo. Como eu disse, o tema dessa reflexão nessa noite é uma canção à meia-noite. Meia-noite que não diz apenas que o dia está terminando. Meia-noite que também é símbolo de problemas. Meia-noite que também é símbolo de adversidades. Tem a ver com problemas intermináveis, sofrimentos, dificuldades, desabores. Meia-noite marcada pelo silêncio, pelo calar, pelo chorar. Talvez essa tenha sido a sua realidade. Talvez essa tenha sido a sua vida tem sido essa meia-noite. Meia-noite que não apenas simboliza o início de um novo dia. Meia-noite em 1 segundo já é outro dia. Não é apenas o início de um novo dia, mas essa meia-noite que talvez chega na nossa vida carregada de tudo isso aqui que eu li, carregada de todos esses problemas. Nas meias-noites da nossa vida é difícil cantar, eu sei, é difícil louvar, é difícil se alegrar, é difícil agradecer, é difícil orar, é difícil buscar. Não é verdade, irmão? Eu sei que é difícil. É difícil, talvez como Paulo e Silas. E nós vamos entender o que é que eles passaram durante o dia e durante essa noite. Mas mesmo assim eles continuaram louvando. Mas eu reconheço que não é fácil. Não estou dizendo que é. E como eu disse aqui, nessa palavra, aquilo que Deus coloca no meu coração, o desejo não é criticá-lo de forma alguma, mas é motivá-lo a continuar. A mostrar que o seu sofrimento não é o fim. É mostrar que outros irmãos nossos na fé passaram por lutas também e eles não desistiram, eles perseveraram. Eu sei que as meias-noites da nossa vida, quando elas chegam na nossa vida, é difícil cantar, é difícil se alegrar, é difícil agradecer, é difícil até orar, irmão. Eu sei que é difícil buscar. Mas em plena meia-noite escura, uma oração e uma canção foram ouvidas. Em meio a uma meia-noite escura, fria, coberta de humilhação, uma canção foi ouvida. Uma oração foi ouvida. Aquela noite tinha tudo para ser uma das mais tristes da história. Aquela noite tinha tudo, irmão, para ser uma das mais tristes da história. Como eu disse, eu vou mergulhar um pouquinho daqui a pouco no texto para você entender. Se fosse para Paulo e Silas olharem tudo aquilo que eles passaram até esse momento, não era para eles estarem cantando, não era para eles estarem orando, não, triste. Mas de alguma forma eles não permitiram que isso entrasse no coração deles. De alguma forma a luta que eles passaram durante o dia não permitiu com que essa noite que chegou até eles viesse trazer pesar ao seu coração. Eu lhe pergunto,
como você está. Como está a sua vida. Eu não sei. Eu não sei se você está vivendo a plena meia-noite da sua vida. Mas saiba que em meio a ela, continue louvando, pois Deus é aquele que pode te responder. Eu gostaria de ler um texto com vocês, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais. Atos, capítulo 5. Vamos voltar só um pouquinho. Atos, capítulo 5, versículo 40 e 41. Atos 5, versículo 40 e 41. Leia comigo esse texto. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de ser humilhado por causa do nome do Senhor. Eu fico aqui imaginando, irmãos, como alguém pode estar feliz em meio às lutas. Como alguém pode estar feliz em meio às humilhações. O que o texto que nós acabamos de ler diz é que os discípulos foram levados até o sinédrio, porque eles estavam falando de Jesus. Ainda não é Paulo e Silas. Mas eles foram humilhados, foram chicoteados. Mas ao invés de se entristecerem, eles se alegraram em meio às lutas. Em meio às dificuldades, eles se alegraram. Porque eles dizem, estamos passando por isso em nome do Senhor. A luta que eles estavam passando. Se acharam dignos de serem açoitados em nome do Senhor. Mas mesmo nesse momento de dor, eles não esqueceram de quem Deus era. Eles não esqueceram do que Deus podia fazer na vida deles, estava fazendo na vida deles. Paulo e Silas não pararam de adorar ao Senhor, mesmo em meio às lutas. Paulo e Silas não pararam de adorar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Eles não pararam de adorar o Senhor. Mesmo em meio ao problema, eles não pararam de dizer que Cristo é o Senhor. Eles não reclamaram. Você está reclamando, irmão? Eles não reclamaram. Não murmuraram. Eles não desistiram. E por causa disso, eles puderam viver a alegria do amanhecer. Lembra o texto que a gente gosta muito de dizer? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que acontece é que muitos de nós não estão suportando o choro da noite. O que acontece é que muitos de nós, ao entrar nessa noite, nesse problema, e quando essa noite não cessa no tempo que nós queremos que ela cesse, temos visto muitos reclamarem, temos visto muitos murmurarem, temos visto muitos desistirem. Então como é que pode ver o amanhecer chegar na sua vida se você não suporta viver o anoitecer? Como viver a alegria do amanhecer se você não suporta a dificuldade do anoitecer? Nesses momentos, Deus ele está nos moldando, Ele está cuidando, Ele está nos aperfeiçoando. Sabe por que Paulo e Silas puderam viver a alegria do amanhecer? Porque eles suportaram o seu anoitecer. Quem persevera, quem não desanima, quem não murmura, porque conhece o Deus que serve, contemplará o amanhecer das noites escuras da sua vida. O que é que esses homens estão passando? Vamos voltar lá para Atos 16. Por que é que Paulo e Silas estão presos? Porque eles estão pregando a palavra. Porque eles estão anunciando a palavra do Senhor. E anunciando essa palavra, eles são levados, são julgados, são humilhados, são pisados, são chicoteados, assim como os outros discípulos que nós lemos lá no capítulo 5. E agora eles estão jogados num cárcere frio. Eles estão lá para serem julgados ainda mais, para serem humilhados ainda mais. E talvez o que tivesse que haver na mente normal, entre aspas, era preocupação, era incerteza. Mas quem conhece a Deus, quem conhece o Deus que serve, sabe muito bem
que as noites escuras passam na sua vida, sabem muito bem que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por que esses homens não reclamaram? Porque eles aprenderam a adorar e a confiar em Deus, apesar das suas lutas, apesar dos seus problemas. Eles tinham consciência de que servir a Deus não simbolizava isenção de dores. Eles sabiam que servir a Deus não os isentava das dificuldades dessa vida. Eles sabiam muito bem disso. Eles aprenderam muito bem disso. Então eles aprenderam a adorar e confiar no Senhor apesar do que eles vivessem. Fosse luta, fosse bênção, fosse dificuldade. Eles aprenderam a louvar e agradecer. Sabe por quê? Porque eles conhecem quem Deus é. Eles sabiam quem Deus era. Como nós precisamos também conhecer quem Deus é. Buscar nele a experiência que precisamos. Buscar nele o conhecimento que nós precisamos. Para que nos momentos de luta não venha sair da nossa boca: Senhor, onde tu estás? Porque se conhecemos a Ele, sabemos que Ele está conosco mesmo em meio à luta. Saber que a luta pode bater na nossa porta a qualquer instante. E que mesmo que ela bata, possamos descansar, pois tudo está no controle das mãos dEle. Só vive isso quem consegue conhecer quem Deus é. Quem tem maturidade o suficiente para entender quem Deus é. Esses homens não louvam a Deus por causa das bênçãos. Eles não louvam a Deus apenas por causa do progresso. Eles não louvam a Deus apenas por causa da prosperidade. Eles não louvam e agradecem a Deus apenas quando se tem saúde. Eles não louvam e agradecem a Deus apenas quando tudo vai bem. Não. Esses homens aprenderam, e que nós também aprendamos. Porque, como eu disse, é fácil louvar e agradecer quando as bênçãos chegam. É fácil louvar e agradecer quando estamos em progresso. É fácil louvar e agradecer quando há prosperidade na nossa casa. É fácil louvar e agradecer quando se tem saúde, quando tudo vai bem. Mas precisamos aprender a louvar e agradecer também. Precisamos aprender a confiar, a orar, louvar, apesar de não termos tantas bênçãos. Você tem motivos para agradecer, amém? Talvez você ache que não. Talvez você ache que só pode agradecer quando você conquistar aquilo que você pensa que precisa conquistar para ser feliz. Você não consegue entender que felicidade é um estado de vida. E se tem quando se conhece Jesus. Não é por coisas. Essas coisas que inventaram, que diz que você só será feliz se tiver elas, é invenção do homem. Quando nós conhecemos a Deus, Ele nos dá felicidade plena. Mesmo quando não conquistamos aquilo que nós achamos que deveríamos ter. Eu preguei há um tempo desse, há alguns dias atrás. Quando não se escuta falar, quando não se escuta Deus, quando não se sente, Ele não está lá? Está. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a orar, a louvar, apesar de não ter tantas bênçãos materiais. Precisamos aprender a agradecer, a orar, a bendizer quando o trabalho não vai bem. Eu preciso aprender a confiar, a descansar no Senhor quando não se há prosperidade. Eu preciso aprender a agradecer, a descansar, a esperar e a orar quando falta saúde. Eu preciso aprender a confiar, a descansar, a esperar, a louvar, a agradecer quando tudo vai mal. Eu preciso aprender a louvar e orar quando a meia-noite chega na minha vida. Quando a meia-noite bate na minha porta. Busca ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Independente das circunstâncias. E eu cito aqui Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Preguei algum tempo atrás, nessas lives mesmo aqui, sobre o livro de Abacuque. Um profeta que está questionando Deus sobre o problema que está vindo,
os babilônios, o inimigo que está vindo sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o povo de Deus, na verdade. E ele está questionando Deus. É quando Deus começa um diálogo com ele. Ele finaliza o seu livro recitando esse texto: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira mingue, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda que não haja vacas, ainda que não haja alimento, eu louvarei o Senhor. Como esses homens, que a Bíblia diz que são homens como eu e você, como esses homens sujeitos às mesmas paixões, conseguiram viver tudo isso. Conseguiram com a sua voz proclamar e com as suas vidas também demonstrar toda essa confiança no Senhor. Isso nos mostra que não é impossível para mim e para você, meu querido irmão. Isso não é impossível para a nossa vida. Não é. Busca o Senhor independente das circunstâncias. E como Abacuque você possamos dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja produto na oliveira, não haja produto na vida, ainda que falte tudo, eu louvarei ao Senhor. Isso é muito forte. Sei que o pessoal guarda essa frase aí, é forte. Isso é muito forte de se viver. Porque o evangelho que muitos têm buscado é um evangelho de facilidade, um evangelho de tudo nas mãos, um evangelho de que tudo vai dar certo. E não será assim. Não vai ser assim. Mesmo que tudo dê errado. E eu não sou profeta do caos, mas mesmo que dê, creia que Deus está cuidando de você. Creia que Ele tem um propósito. Creia que Ele está à frente. Descanse nele. Aprenda a orar e louvar, independente de. Vai tudo bem? Eu oro, eu louvo. Vai tudo mal? Eu oro e louvo também. Não é fácil orar e cantar à meia-noite. Não é. Mas Paulo e Silas conseguiram. Porque eles entenderam que quando buscamos ao Senhor, nossas forças são renovadas. Veja que mistério, irmão, que revelação maravilhosa da palavra do Senhor. Louvar ao Senhor à meia-noite das nossas vidas não é fácil. Mas Paulo e Silas conseguiram descobrir, eles entenderam que em meio às meias-noites da nossa vida, em meio à escuridão, em meio aos momentos de luta, quanto mais buscamos ao Senhor, mais as nossas forças são renovadas. Mais as nossas forças são renovadas. Aí você está, Senhor, eu quero que essa luta passe, Senhor, eu quero que tudo isso passe. Então busque a Ele mais e mais. Porque nessa busca intensa por mais dEle, você será renovado. Você será reforçado. Você será cheio da presença dEle. E mais, você vai amadurecer na sua caminhada de fé. Você vai amadurecer no seu conhecimento de quem Deus é. Você vai se aprofundar no seu relacionamento com Ele. Deus quer se revelar a você. Deus quer construir intimidade com você. Então aproveita esse momento e lance-se aos pés dele. Não é fácil orar e louvar à meia-noite. Não é fácil. Mas Paulo e Silas conseguiram descobrir que em meio a tudo isso, nesse momento de busca ao Senhor, as nossas forças são renovadas. As nossas dificuldades, elas podem até não cessar, mas nós somos fortalecidos em meio delas. Nós somos fortalecidos no meio delas. Quando não louvamos ou quando não buscamos ao Senhor, nós desanimamos. Sabia disso? Eu estou passando tanta luta, estou passando tanta dificuldade. Então eu não estou sentindo força para orar, pastor. Não estou sentindo força para buscar. Você vai desanimar mais. Leia comigo Salmo 137. Vamos lá para o Antigo Testamento. Salmo 137, versículo 1.
Veja o que diz a palavra do Senhor. Salmo 130, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediram-nos canções. Os nossos opressores exigiram canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como podemos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Aqui são os cativos que estão sendo levados. E eles dizem que não conseguem cantar. Eles dizem que não conseguem celebrar. Quando eu não busco, a tendência é que eu desanime mais e mais. Então, querido, se você esfria, se você pega esse momento e você permite que ele esfrie você, a tendência é que você esfrie mais e mais e mais e mais. Quando não louvamos ou buscamos ao Senhor, nós desanimamos. Esses homens, do Salmo 137, diz que eles penduraram suas harpas, em vez de louvar a Deus e alegrar o seu coração, mesmo no momento de luta, eles desanimaram. E diz que o desânimo cresceu no coração deles. Paulo e Silas tinham motivos para não louvar. Tinha motivo para não louvar? Tinha. Vamos ler? Eu disse que ia dar uma mergulhada no texto para a gente entender o porquê que aquela noite tinha tudo para ser a mais triste do mundo, para eles dois, e talvez de muitos questionamentos. Eles tinham tudo para não louvar. Talvez você tenha tudo para não louvar, irmão. Talvez você está dizendo assim, é porque você não sabe o que eu estou passando. Se você soubesse, você não estava aí falando isso. Você não estava mandando eu orar e louvar mesmo na luta. Bom, Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, versículo 19 em diante, vamos ler. Diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que não são nossos romanos. Não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lhes prendeu as mãos e os pés ao tronco. Pense comigo agora, irmão. Para um judeu, a maior humilhação é se despir na frente de alguém. A Bíblia diz que esses homens as suas roupas foram rasgadas. Eles ficaram seminus na frente de toda uma cidade, em praça pública. Depois diz, nós lemos que eles foram na frente de todo mundo. Eles foram lançados na prisão, mas não foi qualquer cárcere. Foi no cárcere interior, no mais profundo. E a ordem era que eles tinham que ser mantidos sob total vigilância. O que é que o carcereiro faz? Um preso normal, comum, ele fica solto lá na cela. Paulo e Silas estavam com as mãos e pés amarrados. Agora pense comigo. O ego humilhado na frente de toda uma cidade. As costas, com certeza, muito feridas. Feridas abertas. Sangrando. Agora não tem conforto para dormir. Porque eles estão com os pés e mãos amarrados ao tronco. Provavelmente de pé. Com os braços para cima. Com aquelas correntes pesadas. Machucando os pulsos. Eu lhe pergunto. Se fosse você, tinha ânimo para orar e louvar? Tinha ânimo para louvar e orar, irmão? Não, né? Talvez eu não também. Mas a Bíblia diz que esses dois homens que foram humilhados, chicoteados, aprisionados,
Eles estavam orando e louvando a Deus. Em que eles são diferentes de nós. São homens sujeitos às mesmas paixões. A diferença está que eles conhecem quem Deus é. Foi nesse momento que eles estavam orando e cantando que Deus agiu. Foi nesse momento, quando eles não reclamaram, quando eles não murmuraram, quando eles não questionaram Deus. Talvez se fosse algum de nós estaríamos lá perguntando: Senhor, eu estava fazendo a tua vontade, por que permitiu que isto acontecesse? Talvez nós diríamos: Senhor, eu estava sendo fiel a ti, porque o Senhor deixou que aquela pessoa me humilhasse. Senhor, eu estava fazendo a tua vontade, porque estou passando por esse problema. Senhor, eles não fizeram nada disso, meus queridos irmãos. Eles não questionaram Deus. Nesse momento de tanta aflição, o que é que Paulo e Silas estavam fazendo? Eles estavam orando. Eles estavam louvando a Deus. E foi nesse momento que Deus agiu na vida deles, que é um conselho: pare de reclamar, pare de murmurar e comece a agradecer, comece a louvar, porque é nesse momento que Deus age. Deus não age na vida de murmurador, irmão. Deus não age na vida de pessoas desobedientes, reclamonas. Deus não age. Deus age na vida daquele que tem um coração agradecido, obediente. É nesse momento que Deus age. No momento em que eles estão louvando, que eles estão orando, que eles estão bendizendo ao Senhor. Eu digo a você: não pare de buscar, não pare de orar, não pare de cantar, porque Deus pode mudar o quadro da sua vida. Você crê nisso? Ele pode fazer isso hoje, se Ele quiser. Eu tenho plena consciência disso. Ele pode fazer isso hoje. Não pare de buscar, não pare de orar, não pare de cantar. Deus pode mudar o quadro da sua vida. A meia-noite nos desafia, sim, mas não a parar. Nos desafia a buscar força no Senhor. Paulo e Silas estão buscando força em Deus. Busque força em Deus, busque força nele. Existe um texto em Hebreus, não lembro agora o capítulo, não lembro o capítulo, o versículo, lembro o texto e lembro o livro. É em Hebreus, que diz assim: da fraqueza tiraram forças. Quando fala dos heróis da fé, acho que é lá no capítulo 11. Da fraqueza tiraram forças. Geralmente quando a gente fica fraco, a tendência é que a gente fique mais fraco. Mas quem tem fé consegue tirar da fraqueza força. Por quê? Porque ele vai para os pés do Senhor. Porque ele busca no Senhor. E quando nós estamos na presença dele, as nossas forças são renovadas. A meia-noite nos desafia a buscar forças no Senhor. É na meia-noite, ou seja, nas lutas, que verdadeiramente mostramos se confiamos em Deus ou não. É nas meias-noites da nossa vida que demonstramos se verdadeiramente confiamos em Deus ou não. Não adianta dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Aí quando a luta chega, e eu volto a dizer, meu querido irmão, uma hora ou outra ela vai chegar, e você precisa se preparar, você precisa estar firme. É a meia-noite que muitos poderão contemplar. Veja o que eu estou dizendo. É a meia-noite que muitos poderão contemplar o poder de Deus nas nossas vidas. Você crê nisso? Atos 16, versículo 25, a parte B, 27 ao 31, é o texto que fala que os cárceres tremeram. Todo mundo viu o agir de Deus naquela noite, onde Paulo e Silas estavam ali cantando, as costas todas cortadas, as roupas rasgadas, pendurados pelas correntes, nos pés, nas mãos. Mas diz a Bíblia que eles estavam orando e louvando. Eles estavam testemunhando. Quem estava à sua volta talvez podia dizer assim: quem são esses loucos que apesar de passar tudo isso,
estão agradecendo aí, estão louvando. Esse pessoal é doido. Aí a Bíblia diz que o cárcere tremeu. Aí todo mundo pôde contemplar a resposta da oração, do louvor de Paulo e Silas. Creia que muitos vão contemplar o agir de Deus na meia-noite da sua vida, se você não parar, se você continuar buscando. Eu encerro nessa noite dizendo: quem não desiste, preste atenção, quem não desiste, poderá contemplar o milagre e os cumprimentos das promessas de Deus na sua vida e na vida da sua família. Receba aí. Quem não desiste poderá contemplar o milagre e os cumprimentos das promessas de Deus na sua vida e na vida da sua família. E eu encerro dizendo: talvez Paulo e Silas não compreenderam no momento daquele sofrimento, o porquê daquele sofrimento. Talvez no momento eles não compreenderam. Mas eles sabiam, e por isso continuavam orando e louvando, que Deus tem seus projetos e sempre age da melhor forma na vida dos seus servos. Talvez você não esteja compreendendo o porquê do momento que você está passando. Talvez você não saiba o porquê do sofrimento que você está passando. Mas se você sabe quem é Deus, você vai continuar orando e louvando. Porque você sabe que Deus tem seus projetos e que Ele sempre age da melhor forma na vida dos seus servos. O que você está passando hoje não é em vão. O que a sua família está passando hoje não é em vão. Mas dói, pastor. Dói. Mas é muito difícil. É. Mas que nas meia-noite da sua vida você possa orar e louvar como Paulo e Silas. Tendo a certeza que no momento exato o seu cárcere vai tremer e você vai ver a ação de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê uma semana de muita paz, de muitas vitórias. Continue orando por mim, continue orando pela minha família, pela minha saúde, né? Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aqui mais uma vez para a nossa live. E eu gostaria já de informar que nós vamos nos reunir com a nossa diretoria sábado agora que vem, vou estar convocando para uma nova reunião. Provavelmente nós já vamos voltar para o templo, né? Com algumas restrições, tomando todo cuidado, para o cuidado dos irmãos, para o bem dos irmãos. Como eu disse, eu não quero o mal de ninguém, mas sentimos que é tempo de voltar. Mas você que nos acompanha por aqui pela live, né? Não se preocupe, tá bom? Não se preocupe. Você não vai estar me vendo assim, né? Tão pertinho. Mas nós vamos transmitir os nossos cultos dia de quinta e dia de domingo. Todos os nossos cultos eles vão ser sempre agora transmitidos. Nós vamos continuar usando essa ferramenta, tá bom? Eu não vou estar aqui compartilhando o comentário. Domingo ainda assim, né? Domingo ainda assim, se Deus permitir. Talvez ainda quinta que vem, não sei. Então vou me reunir com a diretoria sábado. Se tudo der certo, a gente vai voltar semana que vem já. Você que é irmão aí da igreja, já esteja se preparando, né? A gente vai voltar para o templo para adorar juntos, com algumas restrições. Eu vou estar entrando em contato com todos os irmãos para estar explicando como é que vai acontecer, tá bom? O nosso retorno. E você que nos acompanha, que não é membro da igreja, não é aqui de Boquim, mas nos acompanha, Deus abençoe sua vida. Eu peço que você continue acompanhando as nossas lives, elas vão continuar acontecendo, tá bom? Só que agora lá no templo, tá certo? Dia de quinta e dia de domingo. Então você pode aí mais uma vez continuar ligadinho, né? Vamos continuar ministrando, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, pedindo a Deus, tá bom, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe sua vida, te dê uma noite de paz. Que esse final de semana que se aproxima seja repleto de bênção, é o que eu desejo para você. Que seja o fim das suas meia-noites, em nome de Jesus. Não desejo que você fique nelas, né? Mas se estiver nelas, que você possa continuar orando e bendizendo, crendo que Deus é aquele que abençoa a sua vida.
tá bom? Receba o meu abraço, o abraço da minha família, do meu filho, tá ali, tá aqui no gabinete já, tá ali malinando alguma coisa. Noah, venha dar tchau pro pessoal. Venha dar tchau aos irmãos. Tá aqui, ó, dê tchau aos irmãos. Olá, diga tchau, irmãos. Manda um beijo pra eles. Não, com a caneta não, sem a caneta, Tchau, e até domingo, viu? Deus abençoe meus irmãos, uma noite de paz. Que amanhã seja muito melhor que hoje. E que esse final de semana que se aproxima seja de bênção, seja de paz. Tchau, tchau, tchau. Um abraço no coração.